convidá-lo, meu irmão, a estar abrindo a sua Bíblia. Hoje, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Esse texto fala de duas bestas. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Como são textos bem complexos, não dá para a gente, quem sabe, explicar as duas no mesmo momento. Então, nós vamos fazer a exposição de Apocalipse 13 até o versículo de número 9, 10, até o versículo número 10, e depois vamos fazer a parte do 11 ao 18, se Deus assim nos permitir, na próxima semana. Amém? Então abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 10. Apocalipse, capítulo 13, versos 1 a 10. Só um minutinho, deixa eu me localizar aqui. Ok. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 13, versos 1 a 10. Eu vou ler com você. Você caminha comigo então aí. Vi emergir no mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como que golpeadas de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, e para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Queridos irmãos, como dissemos, é um texto que tem as suas complexidades, é um texto que tem as suas dificuldades próprias, como todo Apocalipse, enigmático. Lembramos aos irmãos que Apocalipse não foi um livro escrito para que se revelasse o seu conteúdo daqui 1000 ou 2000 anos. O Apocalipse foi um livro escrito para quem? Para as igrejas que estavam na região da Turquia de hoje, naquela época, a Ásia Menor. Então eram para as igrejas ali daquela região da Ásia Menor que foi enviado esse texto para várias igrejas. Há uma ideia proposta lá no capítulo 2 e 3, que são 7 igrejas. Há aqueles proponentes do estudo que entendem que as 7 igrejas ali não são necessariamente apenas aquelas 7 citadas, mas ela compreende a totalidade das igrejas em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer época. Então é um livro escrito lá no passado para consolar e confortar irmãos que estavam sendo perseguidos, oprimidos, mortos por causa do Evangelho, mas também é o mesmo conteúdo inspirado pelo Espírito Santo que atravessa os séculos e abençoa e consola e conforta e anima cada um dos filhos de Deus em qualquer lugar, em qualquer época. Então, não é um livro apenas para o passado. E nem muito menos um livro só para o futuro. Ele é um livro para toda a igreja em toda e qualquer época. Nós vamos caminhando juntos aqui, espero que você nos acompanhe, tendo alguma dúvida que a gente possa dissipar,
você pode colocá-la aí na área de comentários, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Não prometo de repente dar a resposta agora, no momento, no ar, mas eu posso me comprometer com você enviando a resposta de um outro momento. Se for possível, responderemos aqui mesmo. Meus irmãos, Satanás, embora derrotado, conforme nós vimos no capítulo 12, ele ainda recebe permissão para perseguir a igreja com a sua fúria mais terrível. Se você se lembra, Satanás no capítulo 12 ele é chamado de dragão. Então é esse dragão que vai continuar regendo, em certa medida, acontecimentos ligados aqui a esse capítulo 13. Alguns teólogos estudiosos vão dizer que o capítulo 13, na verdade, ele é um desdobramento e uma explicação do capítulo 12. Você se lembra o conteúdo rápido do capítulo 12? Igreja, a mulher grávida, ela dá à luz ao Messias. O Messias tem um curto ministério na terra, é arrebatado para o céu, o dragão tenta destruí-lo e uma vez que está fora do alcance do dragão, esse dragão agora passa a perseguir a igreja. E a igreja é sustentada por Deus no deserto durante 42 meses. O nosso irmão João vai repetir aqui no versículo 5 de novo a ideia dos 42 meses. Eu quero apenas lembrar para você que 42 meses significa o período que está entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É um número simbólico que perfaz a ideia desde a morte e ressurreição de Jesus até o seu aparecimento em glória na sua segunda vinda. Então, conforme vimos lá no capítulo 12, Satanás está derrotado. Ele já foi vencido na morte e ressurreição de Jesus, mas como uma serpente com a cabeça esmagada, ainda consegue se movimentar. Satanás ainda tem a permissão para perseguir a igreja, e ele faz isso com a sua fúria mais terrível. O capítulo 13, então, nos mostra os agentes usados pelo dragão em seu ataque contra a igreja. Quem é que o dragão usa? Quem é que o dragão ou Satanás vai utilizar contra a igreja? Ele vai utilizar duas bestas. São descritas aqui nesse capítulo 13, duas bestas. A primeira, um monstro terrível e horrível, como você vai perceber na descrição logo à frente. A segunda besta, não menos terrível, ela aparece um tanto quanto disfarçada, e a gente vai perceber esse disfarce dessa besta, mais propriamente dito lá no estudo da semana que vem. A primeira besta é a mão de Satanás, é o agente externo que age do lado de fora, atingindo, matando e perseguindo a igreja de Jesus Cristo. A segunda besta é a mente do diabo, ela trabalha internamente contra o povo de Deus. A primeira besta representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações do mundo e dos seus governos. Olha só, então a primeira besta, a besta que emerge do mar, vamos conversar um pouco mais sobre ela nessa ocasião, você vai ver que ela é a representação dos poderes governamentais que regem o mundo. E eles estão contra a igreja de Jesus Cristo. Você vai perceber um pouco mais isso caminhando conosco. A segunda besta, ela simboliza as religiões, as filosofias, as linhas de pensamento, a maneira de conduzir as pessoas através da mente. E então a segunda besta, ela está mais ligada à ação do diabo na mente das pessoas. Ambas as bestas fazem oposição à igreja. E ao longo desta era, porém, João as descreve de forma acessível aos crentes da sua época. Então João está escrevendo coisas que para os crentes lá da sua época era perfeitamente claro. Quando João escreve essa sua peça, falamos que pode ser comparada a uma peça teatral, cada peça do cenário, cada pessoa, cada ser que aparece era compreensível ao entendimento dos primeiros cristãos. 2000 anos depois, algumas peças desse tabuleiro, desse cenário, foi se perdendo e algumas peças, de repente, nós temos um pouquinho mais de dificuldade para compreendê-las. Mas os irmãos do primeiro século tiveram pleno entendimento acerca do livro de Apocalipse. Um terceiro agente vai entrar depois na história.
lá no capítulo 14. Um terceiro agente será apresentado no próximo capítulo, e ele é a Babilônia, a grande meretriz. Então são 3 agentes do diabo: a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a grande Babilônia. Nós vamos conhecer cada um desses agentes no transcorrer desses estudos. Esses 3 agentes empregados por Satanás fazem aquilo que é chamado de a trindade satânica. Assim como Deus é triuno, o diabo também quer imitar a Deus. E cada uma dessas personalidades tentam imitar algo da pessoa e da divindade do nosso Deus. As perseguições anticristãs, é importante a gente não perder isso de vista. Então, a primeira besta, ela age nas perseguições físicas, materiais contra a igreja. A segunda besta são as religiões anticristãs, que também perseguem e oprimem a igreja, muito mais na área do pensamento, do desenvolvimento, do conhecimento, mas oprime e desvia, ou procura desviar pessoas do caminho da fé em Cristo Jesus. A terceira é a sedução anticristã. Então você tem aí a trindade maligna: as perseguições cristãs, as religiões cristãs e a sedução anticristã. Primeira coisa que eu quero colocar conosco, compartilhando aqui: quem é a besta que emerge do mar? É uma pessoa? É um governo? É uma autoridade? É um demônio? Quem é essa besta que emerge do mar? João, meus irmãos, ele vê um monstro e ele descreve esse monstro de forma horrível, de maneira que ele está emergindo, saindo do mar. João vai vendo esse monstro então aparecendo. Olha aí de novo, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: eu vi emergir do mar uma besta. Então imagine um monstro submerso e ele começa a aparecer. João viu primeiramente os chifres. Vai lendo aí no versículo 13. Ele viu que ele tinha 10 chifres. Os chifres vão crescendo e aparecendo ali na tona d'água, e João conta esses chifres. E João percebe que um pouco mais depois dos chifres aparecem as cabeças. E esse monstro tinha 7 cabeças. Um pouco mais as cabeças se levantam, ele percebe que sobre os chifres havia 10 coroas, 10 diademas, um diadema em cada chifre, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O monstro continua saindo da água, e João está vendo. Ele vai dizer no versículo 2 que ele viu que essa besta era semelhante a um leopardo. Então o corpo, a estrutura desse animal já está sendo visto por ele. Ele percebe que os pés desse animal é como os pés de um urso, e a boca como boca de um leão. Então é uma coisa indescritível, horrível. E João está vendo esta besta emergir, sair do mar. O mar, meus irmãos, representa as nações e os seus governantes. Esse é um simbolismo que não está preso apenas aqui no Apocalipse, mas é um simbolismo que atravessa a Bíblia. Vários profetas tocam nessa ideia do mar como aquele sentido de que são as nações. Olha no capítulo 17, versículo 15. Dá uma olhadinha lá. Corre conosco, João 17, versículo 15. João diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha só, então o mar, aquela multidão de água, são os povos, são as nações, são os seus governantes. Mas você pode olhar mais ainda, um outro texto que nos ajuda é lá em Isaías. Volta então um pouquinho na sua Bíblia, Isaías capítulo 17. Lá em Isaías capítulo 17, versículos 12 e 13, para você perceber que também Isaías falou sobre as nações como sendo o mar ou muitas águas. Eu quero lembrar você mais uma vez que Apocalipse é um livro escrito sobre o conhecimento já revelado no Antigo Testamento. Existe mais de 400 referências ao Antigo Testamento aqui dentro de Apocalipse. Então você percebe que em 22 capítulos, 400 referências ao Antigo Testamento é muita informação em pouco espaço. Mas Isaías capítulo 17
versículo 12 e 13, o profeta diz assim: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. Fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Eu queria que você prestasse atenção que Isaías faz essa referência às nações como sendo muitas águas, como sendo os mares. Então, a besta que emerge do mar é o poder das nações. Simboliza que o poder perseguidor de Satanás incorporado em todas as nações ao longo da história. É o diabo infiltrado como um governante maligno, interagindo com os governos humanos e provocando mal, provocando a perseguição, especialmente contra o povo de Deus, contra a igreja. O domínio mundial dirigido contra o povo de Deus, onde e quando isso ocorre na história, isso é a besta. Essa é uma fala do Dr. William Hendrickson, lá no seu comentário também sobre Apocalipse, chamado Mais Que Vencedores. Quem puder, leia, é muito bom esse material. O domínio mundial dirigido contra o povo de Deus, onde e quando isso ocorre, isso é a besta. Então você vê o domínio mundial, o governo das nações, vindo contra a igreja, ora perseguindo, matando, ora infiltrando e querendo delegar o que a igreja pode ou não pode fazer. Esse é o poder da besta, tentando destruir a obra de Cristo. Mas vamos lá. A besta assume diferentes formas. Então você vai perceber aí, ela tem 7 cabeças. Imagine um animal com 7 cabeças. Ela tem 10 chifres. Imagine esse animal com 7 cabeças e 10 chifres. Esses números, eles não devem ser tomados literalmente como uma referência a 7 reis, como algumas pessoas pensam, que foram os governantes do Império Romano. Não, esses números apresentam uma ideia de totalidade. Olha lá também de novo, Apocalipse capítulo 17. Você já tinha olhado lá agora há pouco. Volte lá no capítulo 17, versículos 9 e 10, João diz assim: aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Então é um trocadilho de informações que João oferece aqui, mas não se limita necessariamente a reis, mas explica a ideia de uma totalidade. 7 na Bíblia sempre aponta para um número completo, de uma totalidade, de uma completude. Então é a ideia de uma completude, uma totalidade de poder de governo agindo contra a igreja. Lembra disso? Esse é o significado aqui do simbolismo 7 no Apocalipse. O número 7 e o número 10 são figuras de plenitude. Tanto o 7 quanto o 10 são figuras de perfeição, de plenitude. Se você se lembra, numa das igrejas pelas quais passamos, lá no começo, no capítulo 3, fala que essa igreja teria tribulação de 10 dias. É literal? Não. É um tempo curto, mas completo, onde a igreja passaria por tribulação. Então é um número simbólico. Então, tanto o 7 quanto o 10 tem esse significado de plenitude, aplicados aqui às forças combinadas dos governos mundiais postos contra os santos na terra. Então, é a ideia de uma totalidade de um poder dirigido por Satanás, usando as nações para perseguir e para minimizar ou destruir a obra da igreja. Satanás usa a besta, uma imagem dos governos mundiais, para fazer a obra dele. Olha só, então essa besta, ela já está em exercício. Mais uma vez, eu quero que você olhe o versículo de número 5. Olha só, foi-lhe dada, Apocalipse 13, irmãos, desculpem, Apocalipse 13, 5. Diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então ela já está em exercício. Nós estamos nesse período dos 42 meses.
Esses 42 meses começaram lá na morte e ressurreição de Jesus e vai atravessar a história e fechar os 42 meses na vinda de Jesus Cristo. Então, essa besta já está em atividade. Ela está agindo nesses 42 meses. O tempo está passando e nós estamos lá mais no final da fila, mas ela já está agindo nesse período que é denominado de 42 meses. Então percebe? Não é algo para o futuro. Não é algo que vai vir a ser. É um poder que já está em exercício. Ok? Guarde isso. Satanás usa essa besta ou esse poder das nações para fazer a sua vontade de destruir e perseguir a igreja. As 7 cabeças e os 10 chifres são os próprios do Satanás, ou são os do próprio Satanás, é o poder. A ideia de cabeças e chifres é de autoridade e poder, e isso é autoridade e poder do próprio Satanás, como já descrito, como o gigantesco dragão vermelho. Se você voltar no capítulo 12, versículo de número 3, diz que viu outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça coroas. E você vai olhar, se você voltar a ler todo o capítulo 12, vai perceber que esse dragão é o próprio Satanás. Então, as 7 cabeças e 10 chifres é o próprio diabo, é o próprio Satanás, personificado, apresentado agora na figura dessa besta. Se você olhar o versículo lá em Apocalipse 13 de novo, Apocalipse 13, versículo 2, a parte B, diz assim: e deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Percebe? É o próprio Satanás usando esse poder que representa o governo das nações e dando a esses poderes das nações a autoridade para perseguir a igreja. Então, o diabo é que está por trás de toda essa atividade. Nós lemos ali o versículo 3 no capítulo 12, e você vê que as 7 cabeças e os 10 chifres são exatamente a descrição do dragão apresentado no capítulo 12. O dragão tinha 7 cabeças com 7 coroas em suas cabeças. Se você voltar a ler Apocalipse 12, versículo 3, você percebe isso. Ele tinha 7 cabeças com 7 coroas. A ideia de 7 é uma totalidade de poder. É uma completude de poder, uma plenitude de autoridade. A besta tem 10 chifres e com 10 coroas em seus chifres. Percebe que a besta não tem chifre, não tem coroa na cabeça, tem coroa nos chifres. Os números, as cabeças, os chifres, as coroas, tudo isso exemplifica uma força tremenda de Satanás usando os poderes do mundo para executar a sua causa, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você viu isso, ou você vê isso, aliás, descrito no capítulo 12, versículo 12. A última frase, lá no versículo 12 do capítulo 12, diz que Satanás está cheio de cólera porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Caminhando mais. O termo nomes blasfemos. Se você voltar para o capítulo 13 agora, fica no capítulo 13, no finalzinho do versículo 1, diz que ele tinha então 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esses nomes blasfemos nas 7 cabeças da besta aponta para um moto, para um slogan, para um credo que um governo pode adotar, não é? Um princípio de ação contra a igreja que um governo pode adotar. E se você for ler a história da igreja nesses 2000 anos, você vai perceber que muitos foram os governos que se amotinaram contra a igreja e muitos deles estabeleceram chavões, métodos, formas de pensamento, slogan, moto, para afirmar a sua fúria contra a igreja. Então, no finalzinho do no finalzinho do versículo 1, aí no capítulo 13, você vê que essas cabeças estão com blasfêmias escritas nelas. Os Césares, eles eram reverenciados como Dominus et
Deus, ou seja, Senhor e Deus, o que nenhum cristão poderia confessar. Esse era um motto, era um slogan dado a César, ou dado aos governantes do Império Romano. Eles eram senhores e Deus. Isso era uma afronta contra a igreja. A igreja era perseguida porque ela não admitia que César fosse Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Deus. E a igreja sempre proclamou isso contra o Império Romano, e o Império Romano atiçava os horrores contra a igreja, porque ela não se dobrava a esse slogan, a esse motto produzido lá pelo Império Romano. Governos divulgam suas doutrinas anticristãs através de vários slogans. Você pode olhar, por exemplo, a agenda gay em nossa época. Os governos mundiais se interagindo e querendo jogar contra a igreja princípios que ferem e que maltratam a igreja. A defesa do aborto como prática aceitável e normal. Os governos do mundo, o ONU e tantas outras organizações promulgando esses valores e jogando contra a igreja, e em alguns lugares oprimindo e perseguindo a igreja, porque a igreja não aceita essas blasfêmias, esses arrogos dos governos mundiais. Durante a Revolução Francesa, o slogan Ni Dieu e ni maître, nem Deus nem mestre, era considerado uma blasfêmia. Os cristãos ali naquele período achavam horrível essa apresentação colocada lá no período da Revolução Francesa, porque nem Deus e nem mestre. Eles não queriam aceitar isso, só o poder humano, só a capacidade humana. Então o mundo sempre vai oprimir a igreja. Aqui e ali vão aparecer chavões, slogans, frases de efeito, filosofias, pensamentos contra a verdade do evangelho e jogada muitas vezes contra a igreja pelos poderes, pelos governos. Então esse é o papel da besta. É perseguir a igreja e trazer a ela sofrimento. Blasfêmia equivale a ridicularizar tudo quanto é santo. Você tem visto o nome de Jesus sendo ridicularizado, por exemplo, por vários filmes da Hollywood? Tem visto isso? Você tem visto o nome de Deus sendo mal falado, sendo pisoteado, sendo ridicularizado em programas de televisão, em filmes, em programas de humor? É a besta. É o papel da besta, usando os poderes para ridicularizar a igreja. Olha o versículo 6, lá em Apocalipse 13, olha o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, é tratar com desprezo, com descaso, com zombaria, com desmerecimento aquilo que é santo e divino. Então esse é o papel, muitas vezes orientado pelos próprios governos mundiais. É o papel da besta. Tem sido o nome de Deus e de Cristo e das coisas santas blasfemado e ridicularizado pelas nações em nossos dias? Sim, você pode começar a observar que há muita blasfêmia contra o nome de Deus, há muitas inverdades jogadas contra a pessoa de Jesus Cristo, as passeatas gays que representam Cristo como um travesti crucificado de qualquer maneira. Isso é uma blasfêmia. Há um filme sendo produzido pela Hollywood agora, nessa nossa época, e esse filme vai encarnar Jesus Cristo no papel de uma moça homossexual, para vivenciar o papel de Jesus. E ela tem um caso extra e daí por diante. É horrível. Mas esse é o papel do mundo. Esse é o papel da besta, tentando diminuir, ridicularizar e blasfemar o tempo todo contra a pessoa do Messias. E nós, igreja, temos que estar olhando para isso, sabendo que Deus vai trazer a punição. Então essa besta que emerge do mar, essa é uma besta visível na realidade do mundo desde os dias de Cristo. Lembra, não é uma besta que vai aparecer no fim da história. Se você percebe de novo, versículo 5. Finalzinho do versículo 5, autoridade para agir 42 meses. Lembrando que os 42 meses, na simbologia do Apocalipse, é esse período que vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo.
Não é um período literal. Apocalipse não é um livro literal na sua grande maioria do seu texto, visto que ele é um livro escrito com simbolismos, com figuras de linguagem o tempo todo. Por exemplo, Jesus é a raiz de Davi. Isso é um símbolo. Jesus é uma raiz. Jesus é um cordeiro, literal, ele é um cordeiro. Não. Então, todo o simbolismo do Apocalipse precisa ser interpretado de acordo com o próprio Antigo Testamento, em especial porque é de lá que sai toda a narrativa do Apocalipse. Então, desde os dias de Cristo, essa besta já está em ação. A besta não deve ser algo esperado para o futuro, porque a mesma já se faz presente em toda a história. A ação dessa besta já está presente. Eu vou antecipar. Essa besta é o anticristo. O anticristo, vai dizer o nosso irmão João nas suas cartas, que o espírito do anticristo, a mentalidade, a forma de agir, de atingir a igreja, já está presente no mundo. João vai nos dizer isso nas suas cartas. Então não é algo para o futuro apenas, mas é algo que já está ocorrendo desde os dias de Cristo, desde os dias apostólicos até o último dia. Essa besta já está em atividade. Para a sua imagem retórica, então, nesse capítulo, João recorre ao profeta Daniel. Vamos lá. Corre lá então comigo. Daniel, capítulo de número 7. Vamos lá. Fazer uma viagenzinha rápida no Antigo Testamento. Daniel, logo depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículos 4 a 7. Eu vou ler com você. Eu vou aguardar um pouquinho para que você encontre aí na sua Bíblia. Daniel capítulo 7, de 4 a 7. Todos acharam? Então vamos lá, eu vou ler com você. Daniel 7, de 4 a 7 diz assim: O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como de homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também 7, este animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E continuava eu olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e esse tinha 10 chifres. Então você percebe aqui as visões de Daniel sendo agora repensadas e colocadas como ilustração no ensinamento de João. Aqui se aponta para grandes impérios mundiais, 4 impérios mundiais que foram sucessivos lá na época de Daniel. Se você se lembra, o Império Babilônico foi aquele que levou Daniel cativo, escravo para o cativeiro, e lá Daniel passou praticamente toda a sua vida, 70 anos como escravo. Ele ficou lá. Depois do Império Babilônico, naquela noite que Daniel descreve, salvo engano, no capítulo 5 de Daniel, aquela mão que escreve na parede, e o Império Babilônico cai por terra e assume a partir dali o Império Medo-Persa. Anos à frente, ou décadas à frente, aquele Império Medo-Persa também vai ser destruído, e Alexandre o Grande é quem vai destruir o Império Medo-Persa, e vai nascer o poderoso Império Grego. Aí, séculos à frente, vai cair o Império Grego e vai assumir o Império Romano. São essas figuras que Daniel está mostrando aqui. Não temos tempo para explorar cada detalhe, mas são essas nações que Daniel estava já antecipando nas suas visões. João as vê como uma só besta. Não eram 4 bestas diferentes, como Daniel descreve, mas João vê
as representações de cada uma delas. Se você pegar lá em Apocalipse 13 de novo, você vai ver que ela tem partes de leão, ela tem parte de urso, ela tem parte de leopardo, ela tem essas aparências todas numa besta só. Eram os poderes mundiais, assim como viu Daniel no passado, agora João vê de novo os poderes mundiais, hostis à pessoa de Jesus Cristo e hostis à sua igreja. Isso mostra, meus irmãos, que o dragão, Satanás, ele está capacitando o anticristo, esse poder dos governos, a besta que emerge do mar, para assumir o lugar que pertence a Deus e a Cristo. Então essa é a atividade de Satanás contra a igreja. Volta para Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 13, voltando para Apocalipse 13, versículo 2, a parte final, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Lembra que o dragão aqui é a antiga serpente, é Satanás. Ele é o iníquo que se assenta no templo de Deus e se proclama como sendo Deus. Então esse poder que Satanás capacita, ele toma o lugar de Deus. Por enquanto, você não está vendo ainda uma pessoa. Você está vendo os governos mundiais se arrogando e tomando o lugar de Deus. Os poderes mundiais assumindo o lugar e querendo, inclusive, a adoração. Por enquanto, poderes mundiais. Lá no final da história, você vai saber que esse poder de Satanás, ele vai se projetar em uma pessoa. Nós vamos caminhar para lá. Mas eu quero que você olhe, então, 2 Tessalonicenses, nós já lemos lá agora há pouco, capítulo 2, volta lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 9. Pronto? Conseguiu chegar lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6 e verso 9. Diz assim que agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Por enquanto ele está obscuro, representado nos poderes das nações, mas ele vai se revelar como um homem, como uma pessoa, como uma encarnação do próprio Satanás. Vai acontecer em algum tempo à frente e acreditamos, não muito distante de nós. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Vai ser um homem, uma encarnação do próprio Satanás, ou um agente de Satanás tão capacitado, e ele vai ter todo o poder, sinais e prodígios, realizando grandes coisas aos olhos dos homens. E se você volta para Apocalipse capítulo 13, versículo 2, diz lá que o diabo, o dragão, deu o seu poder, deu o seu trono e deu autoridade. E se você continua lendo, ele vai ter poder de fazer milagres. E as nações vão ficar boquiabertas diante desse ser e dizer quem é como a besta. Olhe que coisa maravilhosa. As nações vão se dobrar em adoração a essa besta. Esse indivíduo, o anticristo, ele vai receber o poder de Satanás para realizar todo gênero de milagres, sinais e prodígios fraudulentos. Através da besta, Satanás governa esse mundo como a sua cabeça titular. Ou seja, é o diabo que está pensando. É ele que está passando toda a autoridade, todo o poder, todo o comando às nações do mundo e no tempo final a um indivíduo que vai personificar o seu próprio ser. O Senhor Jesus Cristo reconhece, meus irmãos, que o diabo é o príncipe desse mundo. É Jesus que codifica e que denomina o diabo como um príncipe desse mundo. Lembra que ele não é o rei, ele não é o soberano, ele não é o poderoso, ele é um príncipe. Ele tem uma autoridade limitada, mas ele tem um poder de ação. Então, como príncipe, Satanás tem um certo grau de autoridade, mas ele não tem autoridade plena. Quem tem autoridade plena é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus triuno. Outra coisa que nós queremos guardar aqui, meus irmãos, olhando esse conteúdo, já está bastante denso, muita informação para a gente, não é mesmo? Mas vamos lá, uma das cabeças da besta é ferida de morte. Ela é ferida e morre. Olha aí no versículo de número 3.
Apocalipse 13:3 diz assim: então vi, é João falando, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e sobre a terra e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha aí, prodígios e sinais e a terra seguindo a besta. Aí no versículo 3 você tem então essa informação. A cabeça ferida representa lá nos dias de João o Império Romano, nos dias da igreja. É importante não perdermos isso de vista. João escreveu esse livro especialmente para um primeiro momento fortalecer e abençoar os crentes lá da sua época que estavam perseguidos ou sendo perseguidos e mortos pelo Império Romano. Com Nero, houve uma perseguição terrível no ano 64, 65, até pouco tempo depois. Nessa perseguição, várias ou centenas de cristãos foram mortos e termina, não a perseguição em si, mas culmina essa perseguição com a morte de Pedro, o apóstolo, com a morte de Paulo, o apóstolo, mas foram milhares de cristãos que morreram nessa perseguição de Roma contra a igreja. Se você percebe, na história vai se dizer que Nero mandava fincar postes no quintal dos palácios e amarrar os crentes, betumá-los com piche e atear fogo, e eles iluminavam os jardins dos palácios, porque vocês não são a luz do mundo? Então iluminem as vossas festas. Assim fazia o Império Romano contra os cristãos e todo tipo de perseguição e mortandade. Foi uma das piores perseguições e morticínio que a igreja atravessou na história. Anos 64, 65, 66. No ano 68, morre Nero. Então, como perseguidora, Roma recebeu esse golpe mortal. A sua cabeça foi cortada. Nero entrou num estágio de loucura e ele se suicida no ano 68. Então Nero era essa cabeça blasfema, arrogante, perseguidora da igreja e desfilhando e matando muitas pessoas da igreja, e no ano 68 ele comete suicídio e cessa a perseguição da igreja. Olha só que interessante. A igreja teve um período de ausência de perseguição por praticamente 30 anos. Sabe por quê? No ano 68 a 70 também, no ano 68 até 70, houve também um grande levante dos judeus contra o Império Romano, e especialmente no ano 70, o Império Romano massacra e destrói os judeus. Então o Império não tinha mais tempo agora para cuidar da igreja, para perseguir a igreja, mas ele estava perseguindo os judeus e destroçando e acabando e aniquilando com a nação judaica. Lá a nação judaica praticamente deixa de existir no ano 70 e ela só vai se levantar como nação agora, poucos dias atrás, em 1948, na época da Segunda Guerra Mundial. Mas foi por isso, então, durante muito tempo, o Império Romano estava matando e destruindo os judeus e a igreja ficou de lado, sem perseguição. Vários imperadores sucederam Nero, foram vários deles. E com a revolta judaica de 66 até 70, como eu disse, a perseguição aos cristãos, então, cessa. A partir do ano 81, Domiciano assume o império. Ele assume o império no lugar de seu pai Vespasiano, e ele achava que seu pai era muito fraco, tanto em relação aos judeus como em relação a cristãos. E em 93 até 96, Domiciano deflagra a maior perseguição que a igreja sofreu depois de Nero. E ela ressurge, o poder da perseguição através de Domiciano, com uma força incrível. Olha só, a cabeça golpeada de morte, todos acharam que ela tinha morrido, mas em algum momento ela ressurge com toda a violência. O poder dos governos humanos agindo contra a igreja. Então o golpe mortal foi curado e Roma, como a perseguidora inspirada por Satanás, surge de novo contra a igreja com toda a violência. Nos dias de João, o mundo em geral adorou Roma e prestou culto ao seu imperador. Essa era uma realidade lá nos dias de João. A adoração ao imperador era uma ordem,
mas era um prazer para o paganismo, porque trazia-se muitas festas, muito bacanal e muito carnaval, na nossa linguagem de hoje, naquelas festas de adoração aos imperadores. A igreja sempre disse não. A igreja sempre repudiou a adoração de qualquer que fosse a pessoa e por isso a igreja sempre foi perseguida. Mas ressurge então com Domiciano a cabeça curada. Os governos mundiais, meus irmãos, na história, têm se levantado, como dissemos, com perseguição contra a igreja, e essa perseguição resultará na completa destruição da igreja, lá no tempo do fim, como poderosa agência missionária que anuncia Jesus Cristo. Nós já falamos isso outro dia, a igreja vai ser silenciada. A igreja, representada lá no capítulo 11, como as duas testemunhas, ela será silenciada. Não haverá o testemunho, não haverá a pregação missionária, não haverá o embate da igreja para alcançar almas. O diabo parece que venceu. As duas testemunhas morrem. Mas você se lembra do capítulo 11? Deus ressuscita, Deus chama para junto de si, Deus leva para ele as duas testemunhas, representando então a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja para o encontro do Senhor nos ares. A igreja ressurge, ela não perde, ela não se aniquila por completo. E mesmo no período que ela está abafada e dominada pelos poderes do mundo, a igreja continua existindo, sem o direito, sem o privilégio de anunciar o evangelho, mas ela continua existindo. No dia que Jesus voltar, vai haver centenas de crentes na terra e ele vai colher cada um deles como recompensa do seu sacrifício remidor. Então, no final, cada tribo, cada língua, cada nação vai adorar o governo do anticristo. Eu quero que você volte para lá, Apocalipse 13, mais uma vez, e observe lá. Aliás, eu coloquei o capítulo 17 aqui também. 17:8. Observe lá o 17:8, o que diz? A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui é um estudo mais à frente, mas mostrando a mesma figura. A besta sendo adorada, a besta sendo aclamada. Por quem? Por todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Se você voltar mais uma vez, no versículo 8, agora no capítulo 13, olha o capítulo 13, versículo 8, o que diz? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então essa besta, todas as nações vão se curvar perante ela, vão adorá-la. Todos quantos não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, adorarão e servirão o anticristo. É o que eu coloco aí no versículo 7 e 8. Ela recebeu autoridade sobre toda a tribo, sobre toda a língua, sobre toda a nação, e os povos passaram a adorá-la. Menos a igreja. A igreja está com seu nome escrito no livro da vida, mas todos quantos não têm o nome escrito no livro da vida, adoraram e adorarão esse poder. O anticristo poderá destruir, meus irmãos, os corpos dos santos. Ele pode matar o corpo, mas ele não pode destruir a alma. Esse já foi o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo lá no texto dos evangelhos. Ele pode matar o corpo, mas ele não pode matar a alma. E Apocalipse versículo 8 diz aí que adorarão ou adorarão essa besta aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida. Segundo Tessalonicenses 2:13, se você voltar lá comigo, 2 Tessalonicenses 2:13, vai dizer o seguinte: entretanto,
devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que ele também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os que têm o nome escrito no livro da vida, eles vão ser chamados, cada um no seu tempo, e vão receber o Salvador Jesus Cristo como seu Senhor. Mas aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida, eles adorarão a besta. Terceira coisa, partindo aqui para o nosso finalizar. Penalização aos perseguidores da igreja. William Hendrickson vai dizer o seguinte: que os crentes esperem pacientemente por esse tempo de tribulação, sabendo que todas as coisas estarão incluídas nos decretos divinos e sabendo que Deus é o vingador. Então não adianta entrarmos em parafuso, não adianta ficarmos desesperados quando vemos os poderes dos mundos, ou do mundo, dos governos mundiais, vindo contra a igreja, abafando a igreja, e isso vai acontecer. Mas que os crentes esperem com paciência esse tempo do fim. Será um tempo de grande tribulação contra a igreja. Tudo isso já está incluso nos decretos divinos, mas é bom que a gente não esqueça, Deus é o vingador do seu povo. Por mais que o mundo, com seus poderes, venham contra a igreja, causem morte, perseguição e sofrimento, Deus um dia trará a pleno conhecimento o juízo contra esses tais. Se alguém tem ouvidos, diz o texto, ouça a exortação, guarde a exortação no coração, porque Deus, e não Satanás, é que é o governante supremo. Olha então lá em Apocalipse de novo, capítulo 13, versículo 9, diz o quê? Se alguém tem ouvidos, ouça. Então você tem ouvidos? Quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus são os eleitos de Deus. Quem tem ouvidos para dar atenção aos ensinos de Deus são os seus escolhidos. Olha o versículo 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse é um texto interessante que nós queremos destrinchar brevemente aqui. João toma texto, meus irmãos, lá das profecias de Jeremias. Então eu preciso que você volte lá mais uma vez agora em Jeremias. Apenas 2 textos. Vamos lá? Jeremias capítulo 15, versículo 2. Jeremias capítulo 15, versículo 2. Eu vou fazer uma pequena pausa para você chegar lá. Jeremias 15, 2. Achamos? Jeremias 15, 2 diz assim: quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Olha só, o mesmo texto de Jeremias, colhido por João e escrito agora lá na sua peça do Apocalipse. Olha também no capítulo 43 aí de Jeremias, um pouquinho mais à frente, capítulo 43, versículo 11. 43, 11 de Jeremias. Olha só que texto interessante. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte. Quem é para o cativeiro, para o cativeiro. Quem é para a espada, para a espada. O que a gente quer tomar aqui, meus irmãos, é que João usa os textos e as figuras do Velho Testamento para falar sobre a punição de Deus, uma hora lá sobre o povo de Israel, agora nesse último texto aqui sobre o próprio Egito. Aqui está a perseverança e a fé dos santos, é o que João coloca lá no último texto do versículo 10. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Você que é santo, você que é salvo em Cristo Jesus, saiba disso. O que diz o versículo 10, se alguém leva para cativeiro, vai para o cativeiro. O que está dizendo isso? Meus irmãos, os reinos do mundo levam para o cativeiro a igreja do Senhor. E eles não consideram que eles irão para o cativeiro.
Eles levam para a morte a igreja do Senhor. E eles não consideram que eles irão para a morte. Eles podem levar para cativeiros, que passarão em pouco tempo. A igreja sofre, a igreja morre, a igreja se angustia na tribulação. Mas esses tais irão para um cativeiro eterno. Os reinos do mundo matam a espada, perseguem a espada, que não é apenas a arma medieval, mas ela pode representar o poder da morte. Os reinos do mundo matam a espada, os seguidores do Cordeiro, sem considerar que também eles serão mortos pelo Cordeiro. Não é mesmo? Então, é isso que o texto está dizendo. Se você olhar Apocalipse capítulo 19, versículo 15, dá uma olhadinha rápida aí, 2 páginas para frente, 3 páginas à frente, capítulo 19, versículo 15, diz assim: sai da sua boca, está falando aqui do Cordeiro, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, do Deus o Todo-Poderoso. Então ele, o Cordeiro, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tem uma espada afiada na sua boca. Aliás, você viu essa figura lá no capítulo 1, você se lembra? Quando nós tivemos a descrição daquele que falava com João, e uma das figuras ali era o Cristo com uma espada na boca. Jesus não anda com espada na boca o tempo todo, gente. Isso é uma figura de linguagem para dizer que ele tem o poder da morte. Ele é aquele que tem o verdadeiro poder contra os seus inimigos. A espada é um símbolo de punição e morte. E ele, Jesus, tem esse poder. Então os reinos do mundo podem levar a igreja para cativeiro, podem prender, podem decapitar, podem matar. Mas eles se esquecem de que o Senhor da igreja, o Cordeiro de Deus, é que tem de fato o poder de mandar para a prisão eterna e o poder de mandar para a morte eterna aqueles que prendem ou matam a sua igreja. A besta que emerge do mar, então, é o anticristo. É esse poder que vem atravessando as nações e mais no finalzinho da história vai ser encarnado no indivíduo. A Escritura nos ajuda a perceber isso. Então essa besta que surge do mar são os poderes das nações contra a igreja e no finalzinho da história vai surgir uma pessoa, possivelmente encabeçando todas as nações, tendo um governo e um poder único para dominar as nações e perseguir a igreja. Carregando em si, então, o poder de domínio das nações contra a pessoa de Cristo e contra o seu evangelho, essa besta que emerge do mar dará lugar ao anticristo como um ser pessoal, sendo esse agora uma pessoa, um braço direito de Satanás. Conforme Reverendo Hernandes, ele vai dizer que o apóstolo João apresenta aqui 6 aspectos do anticristo. Não vamos parar detalhadamente em cada um, mas passar rapidamente para que você perceba alguns aspectos do anticristo. Aspecto número 1. A sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência. Quando você lê capítulo 13, ele é uma besta que emerge do mar. Mar significa as multidões, ou significa os impérios, significam os poderes do mundo. Então o mar é um símbolo da superfície agitada dessa humanidade não regenerada, dessa humanidade paganizada e do turbilhão da vida social nacional do qual surgem os grandes movimentos históricos do mundo. O mar, então, é essa agitação, é esse frenesi dos poderes humanos querendo ter o seu próprio domínio. Então o anticristo surgirá dessa confluência. Charles Erdman, um comentarista presbiteriano americano, já falecido há muitas décadas, ele vai dizer que o mar é símbolo da situação social e política conturbada e tormentosa de onde comumente irrompem tiranias. E nós estamos vendo o nosso mundo cada vez mais conturbado. Nós estamos vendo o nosso mundo clamando por um governo único, desejando a vinda desse anticristo. Número 2. Ficou errado aqui, viu? Desculpa, é que eu bati errado aqui. Deixa eu pular aqui, de novo. Número 2, vamos lá. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado.
Se você voltar para Apocalipse de novo, capítulo 13, versículo 2, o diabo é aquele que dá o poder. Mas se você percebe as figuras, ele era semelhante ao leopardo, lembra do Império Babilônico? Ele era semelhante a um urso, lembra do Império Medo-Persa? Ele tinha a boca de um leão, lembra do Império Grego ou Romano? São os impérios mundiais representados nas visões lá de Daniel. Então esse anticristo incorpora o poder, a força e a crueldade desses grandes impérios que já atravessaram a história. A força anticristã foi vista pelo profeta Daniel como 4 reinos que dominaram o mundo. A Babilônia, a Medo-Persa, Grécia e Roma, mas esses poderes continuam avançando na história e perseguindo a igreja. O anticristo incorpora todo o poder dos impérios anticristãos e culminará numa entidade pessoal, então, o braço direito de Satanás, que terá o maior poder de influência que o mundo jamais conheceu. Um homem dominando o mundo, um homem governando esse mundo, fazendo sinais e prodígios, coisas espantosas e levando as multidões ao delírio com ele. Mas isso é pouco tempo. 3. Terceiro aspecto aqui do anticristo. Ele agirá no poder de Satanás. Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses, já te deu a perceber isso. Ele agirá no poder de Satanás. Lembra no versículo 2 aqui? O dragão é que dá para ele poder, autoridade, trono. É o dragão que faz isso. O anticristo vai distinguir-se, meus irmãos, como uma pessoa sobrenatural, concedendo a Satanás um corpo, onde que, imitando a encarnação de Cristo, o diabo também agora assumindo um corpo, assumindo plenamente uma pessoa, governará em uma pessoa e ele será o anticristo em uma espécie de encarnação do próprio diabo. É terrível, está para acontecer. O anticristo vai governar na força de Satanás e os governos subjugados a eles vão estar sujeitos ao diabo. Quando esse indivíduo aparecer na história, está perto da sua chegada e os governos do mundo vão aceitá-lo de bom grado, porque ele terá inteligência, ele terá capacidade de administrar as diferenças e os problemas mundiais, trazendo paz, prosperidade, dinheiro, riqueza, e o mundo vai ficar envolto com a beleza e com a grandeza desse poder e vai adorar essa besta. 4. O anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Mais uma vez, os textos de Apocalipse, o texto lá de Tessalonicenses, te ajuda a perceber isso. Ele vai ser adorado. A adoração ao anticristo é o mesmo que a adoração ao diabo. Olha no versículo 4 aí no capítulo 13. E adoraram o dragão, porque ele deu autoridade para a besta. Então quem adora a besta, por mais magnífico que seja esse poder mundial que está para aparecer aí, vai estar adorando o próprio diabo. Adoração é um tema central no livro de Apocalipse. Você vai encontrar isso em Apocalipse de começo ao fim. A noiva adora o cordeiro e você vê essas adorações da igreja várias vezes no Apocalipse. A igreja apóstata, a falsa religião que vai surgir junto com esse poder maligno, anticristo, a igreja apóstata adorará também o dragão e o anticristo. O anticristo, ele se oporá à adoração que não seja a ele mesmo. Qualquer pessoa que adorar outra coisa que não seja esse indivíduo vai ter seríssimos problemas. Você vai ver isso lá de novo em Tessalonicenses 2:4, quando fala que ele se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Ele se assenta no trono de Deus. 5. Está acabando, só falta mais uma. O anticristo fará oposição aberta a Deus e à igreja de Jesus Cristo. Então você tem os textos de Apocalipse, de novo lá em Tessalonicenses, mostrando que ele vai se opor contra tudo que é divino. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Isso está lá no livro do profeta Daniel. Daniel teve essas visões como João. Ele se oporá e se levantará contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 2.
O anticristo vai usar todas as suas armas para ridicularizar e blasfemar do nome de Deus. Ele vai querer tomar o lugar de Deus. O anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta, que é o estudo da próxima semana. Então não vou entrar muito nesse detalhe, mas ele vai ter o apoio à primeira besta. Ou seja, a besta que vamos estudar na próxima semana, vai induzir o mundo para adorar o anticristo. Se a primeira besta é o braço de Satanás, a segunda besta é a mente, sendo ela o falso profeta que se aparecerá em cena daqui para frente. A primeira besta age no campo político, a segunda besta age no campo religioso. É muita informação? A gente não consegue pensar em tudo isso, mas fica aí uma apresentação rápida dessa figura terrível que é a besta que emerge do mar e culmina na história na figura do anticristo, aquele maligno que vai guerrear contra a igreja e em certa medida vai vencer a igreja. No momento certo, Deus toma o poder desse indivíduo. A besta que emerge do mar, como anticristo, revela força bruta. Então, muita brutalidade, muita mortandade, muito sangue virá contra a igreja no tempo do fim. A besta que emerge da terra se manifesta como um falso profeta que exibe o poder da fraude, do engano, da religiosidade pervertida. A igreja de Cristo não pode se esquecer que está em guerra contra os principados e as potestades neste mundo tenebroso. Nós somos um povo que estamos em guerra. Não podemos perder isso de vista. Não importa as lutas que passará, se já sabe o final da história, que venham as lutas. Nós sabemos que vai ser difícil, a igreja vai padecer, vai sofrer, mas nós sabemos o final da história. Nós lemos o último capítulo. Amém? Deus te abençoe. Na semana que vem, se Deus assim permitir, faremos o estudo de número 26 aqui em Apocalipse e falaremos sobre o falso profeta, a mente de Satanás. Deus te abençoe. Até lá. Não falte. Se Deus permitir, estaremos juntos aqui então naquela oportunidade.